Após inserirmos todos os valores e corrermos o programa, obtemos 8 ficheiros CSV, os quais vamos agrupar num ficheiro em Excel, de modo a que cada página do ficheiro Excel corresponda a um ficheiro CSV. Abrindo aqui o ficheiro, nós temos aqui uma página da distribuição das correntes, onde temos aqui o número da linha, que nos indica qual a sua posição, o local, o circuito, a tensão, depois temos o número de lâmpadas, a potência unitária das lâmpadas, número de tomadas, a corrente das tomadas, a corrente unitária, o número de máquinas, a potência unitária das máquinas, quociente φ, etc. Temos aqui coeficiente de utilização, coeficiente de simultaneidade e os vários níveis das correntes, consoante os quadros, consoante também o nível dos quadros. Portanto, nos níveis dos quadros, ele faz o somatório das correntes, multiplica o coeficiente de simultaneidade e o coeficiente de ampliação e obtém as correntes úteis em cada quadro e correspondente linha. Portanto, podemos ver que a instalação tem vários níveis, que, consoante a sua posição, depois ele vai fazer os somatórios para obter os valores corretos. Temos também a secção dos cabos. A secção dos cabos, o que é que nós temos aqui? Temos o tipo de montagem, temos o K1. O K1, conforme se recordam, eu dei sempre o valor 30 graus, dei o valor 30 graus da temperatura ambiente por defeito e não alterei em nenhum cabo. E ele está-me a dar sempre o coeficiente 0,95. Se eu metesse outro valor de temperatura, ele tinha aqui coeficientes K1 diferentes de 0,95 também. O K2, o próprio programa indica qual é o tipo de cabo, qual é o tipo de montagem, quantos cabos, o número de cabos que vão com ele no caminho e fornece novamente esses dados todos ao utilizador. O utilizador vai às tabelas e seleciona o K2 para cada cabo, para cada linha. Temos aqui as correntes fictícias. As correntes fictícias são calculadas em função da corrente de utilização e do K1 e K2. É esta corrente a dividir por estes dois valores. Obtemos a secção do cabo, portanto, o programa vai a tabelas e seleciona qual é a secção do cabo. Portanto, a secção do cabo, depois a terra é também selecionada em função da secção e o neutro é da secção, tem a mesma secção que a terra se houver neutro. Quando é que há neutro? Há neutro quando é corrente monofásica, quando é corrente monofásica ou quando é corrente trifásica e a máquina tem um sistema de arranque estrela-triângulo. Se for trifásica e não tiver sistema de arranque estrela-triângulo, por exemplo aqui estes dois casos, por causa a potência do motor elétrico não é suficiente para ser obrigatório este tipo de arranque, ele não tem neutro. Temos aqui também o tipo de cabo e a designação. A designação, se lembram, eu, quando introduzi os dados, digitei assim uns caracteres quaisquer
assim à toa, para não estar a ver qual era o cabo e estar a perder mais tempo. Mas aqui tenho a designação dos vários cabos. Ora, o que é que acontece? Conforme nós vamos ver mais adiante, o programa vê qual é, começa a correr a tabela, vê qual é a designação. Se ainda não tiver visto essa designação, vai adicionar a designação e vai adicionar o comprimento. Se já viu essa designação, vai somar o comprimento à soma dos comprimentos anteriores. Depois, temos aqui as quedas de tensão. As quedas de tensão, nós vamos obter o somatório. Nós vamos obter as várias quedas de tensão e vamos fazer o somatório até ao momento atual, até ao cabo atual. E qual é a situação mais desfavorável? A situação mais desfavorável é nas linhas terminais, onde o somatório vai ser maior. Se o somatório das quedas de tensão for superior ao somatório admissível, lembram-se há bocado que havia a opção, ele dizia quais eram as linhas que tinham quedas de tensão não admissíveis e perguntava se eu as queria corrigir manualmente ou se queria fazer a correção automática. Eu optei por fazer a correção automática. Também podia alterar secção a secção os cabos que tinham quedas de tensão mais, portanto, superiores ao admissível. Neste caso, pronto, ele já corrigiu as quedas de tensão e se nós fôssemos ver aqui caso a caso, nenhuma soma das quedas de tensão era superior àquela admissível. Mais as correntes de curto-circuito. Aqui nas correntes de curto-circuito ele vai ver a corrente de curto-circuito máxima e mínima para cada cabo. Ele determina a corrente de curto-circuito mínima e a corrente de curto-circuito máxima e também o tempo de corte. Isto vai ser útil para quê? Vai ser útil depois para as proteções da instalação. Temos a queda de tensão do arranque dos motores. Portanto, estão a ver aqui o tipo de arranque. Ele seleciona quando é corrente trifásica e os motores têm uma potência muito elevada que vai dar picos de arranque muito grandes. Ele seleciona que tem que ser arranque estrela-triângulo. É evidente. Existem outras maneiras de resolver a questão, nomeadamente da variação da frequência e etc. Mas aqui temos o arranque de estrela-triângulo para quando as correntes de arranque são muito elevadas. E temos aqui o arranque, as correntes de arranque. Anteriormente vimos as quedas de tensão, aqui as correntes de arranque do motor. E com estes dois ficheiros, eles vão dar suporte a esta página das proteções. A página das proteções está um bocadinho incompleta porque não se consegue preencher na totalidade, mas dá todos os elementos para que depois o utilizador vá selecionar as proteções. As proteções são os fusíveis e os disjuntores. Além disso, ainda tenho aqui outra página que ele vai ver, por exemplo, a nível de lâmpadas, se é incandescente, fluorescente ou de vapor de sódio. Ele vê
qual é o valor das potências das lâmpadas e indica também quantas lâmpadas são necessárias. Estão a ver aqui, iluminação incandescente. Só temos 60 watts e são necessárias 3 lâmpadas. Isto utilizamos 3 lâmpadas. Aqui iluminação fluorescente. 9 watts são 25, de 11 watts são 16. Isto, pronto, simplifica-nos a vida e escusamos de andar a fazer contas, a fazer somas e nos podemos enganar. Aqui o vapor de sódio é igual. A nível de tomadas também dá-nos o número de tomadas que nós necessitamos para a instalação, neste caso tomadas monofásicas que são de 16 amperes, precisamos de 108. E as tomadas trifásicas que são 32 amperes necessitamos de 12. Conforme eu tinha falado há bocado, também para os cabos é igual. Aqui este cabo precisamos de 150 metros, aqui deste 3 de 120 mais 70 mais terra de 70 precisamos de 70 metros, aqui deste cá precisamos de 2,5 metros, deste 25 metros e etc. Isto também nos facilita bastante porque escusamos, quanto menos trabalho tivermos, e isto são elementos fiáveis, porque sabemos que o programa, depois de testado, não se engana. Ele pode se enganar uma vez, mas vai se enganar sempre nesse ponto. Nós, se testarmos o programa suficientemente e fazer um teste coerente, já temos uma garantia muito grande que vamos obter resultados verdadeiros. Este vídeo já vai longo devido à explicação pormenorizada, mas como vocês podem constatar, a única coisa que eu fiz foi estar a inserir dados e esses dados são poucos. O que é que este software faz? Este software monta o Excel todo sem nós ter nos preocupar com as configurações e com as ligações entre as várias células do Excel. Portanto, eu digo qual é o número da linha, digo a quantidade, a potência ou a corrente, o coeficiente de utilização, coeficiente de simultaneidade e para cada linha. E ele monta tudo. Depois digo qual é o coeficiente de ampliação para as linhas não terminais, neste caso eram 10, e dizer muitos dados, até se eu quisesse não punha, sei lá, a localização, mas é para facilitar depois quando o fecheiro é visto, nós termos mais informações. Portanto, um ficheiro que nos ia dar muito trabalho a fazer e que nós podemos nos enganar muitas vezes a fazer um ficheiro destes em Excel. O programa faz automaticamente e o programa não se engana depois de ter sido testado e de confirmarmos que os resultados eram corretos.